Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo, pode ficar à vontade, a gente vai aprender junto como ter mais qualidade de vida, seguir as orientações que o Criador tem para mim e para você, para que vivamos mais e também mais felizes. No programa de hoje a gente continua falando sobre coluna. Hoje a gente vai falar sobre tratamentos resolutivos, coisa boa vem por aí. Temos também o quadro Saúde Brasil e é aqui que você também vai entender um pouquinho sobre como funciona o tratamento para acnes, para lesões severas de acne. É aqui no Vida e Saúde daqui a pouquinho. Como não pode faltar uma boa receita, hoje você aprende junto comigo estrogonofe vegetariano. Receita fácil, receita prática e receita que agrada toda a família no Vida e Saúde que está começando agora. Quero convidar você para acessar as nossas redes sociais, novotempo.com/vida e saúde é o nosso blog. Você pode encontrar receitas, programas anteriores, dicas de especialistas e você pode deixar sua impressão sobre o programa. Também você pode acessar o nosso Facebook, facebook.com/vida e saúde e lá também você pode deixar o seu desafio para o Felipe, desafio culinário, muita coisa boa tem surgido e você pode dizer o que você gostaria de ver aqui no programa Vida e Saúde. Agora nós começamos com o fisioterapeuta Dr. Rubens Silva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Pedro. Bem-vindo mais uma vez ao Obrigado. Vida e Saúde. Você que tem acompanhado o nosso programa durante toda essa semana, você tem percebido que esse assunto da coluna é muito amplo, realmente a gente tem aprendido muito, mas a gente tem muito que aprender ainda. O Dr. Rubens falou um pouquinho sobre a anatomia da coluna e a gente também conversou aqui sobre alguns problemas mais comuns. Doutor, só para a gente relembrar, os problemas da coluna são diversos, mas normalmente eles têm um início comum. Uma causa básica. Qual é essa causa? Essa causa básica é a má posição da vértebra. Isso pode ocorrer em uma vértebra, em algumas vértebras ou em quase todas as vértebras, né? Como eu já expliquei, quando uma vértebra é deslocada, ou as outras começam a compensar aquele deslocamento e começam também a comprimir as raízes nervosas. Quando a raiz nervosa está comprimida, ela gera uma contração dos músculos, o que a gente chama de contratura. Essa contratura, ela causa uma pressão excessiva sobre os discos. E isso, com o tempo, vai causando o abaulamento do disco, vai causando a protrusão do disco e, finalmente, a hérnia de disco. Quando ela fica muitos anos assim, causa a hérnia de disco. E isso vai causar artrose na coluna, vai causar nas estruturas que são comandadas pelo nervo, vai comandar a contratura do músculo, a tendinite, porque o músculo vai ficar repuxando o tendão continuamente, isso vai causar um acúmulo de líquido na bainha do tendão, e esse espessamento do tendão que é chamado de tendinite. E essa pressão do músculo nas articulações vai causar problema também nas outras articulações, vai causar um pouco de artrose nas articulações das mãos, do ombro, do joelho, do tornozelo. Grande parte dos problemas musculares e articulares são causados por esse fenômeno. A gente acaba indo só no final do problema, mas é interessante não só interessante, mas é fundamental a gente ir no início, na origem do problema. Na origem, porque geralmente os tratamentos convencionais, eles vão aonde está o sintoma. Certo. Mas a causa não é resolvida e esse sintoma fica se repetindo e se agravando com o tempo. O sintoma pode aliviar, mas não resolve a causa. Doutor, quais são os métodos mais comuns para tratamento, para resolução de problemas na coluna? Existem muitos métodos. Eu tinha um paciente que era médico e ele falava para mim, Rubem, quando existe muito método para um mesmo problema é porque nenhum funciona. Todos são paliativos. E isso me fez reavaliar os meus critérios de tratamento. E eu procurei técnicas resolutivas mesmo. E tanto nos fenômenos de tendinite, de bursite, de cãibras, todos esses sintomas que nós já falamos, se você não resolver a causa aqui na coluna, inclusive as fibromialgias, você nunca vai resolver o problema. Você só vai aliviar, vai amenizar as crises, vai adiar o problema. Vai dar um tempo. Mas nunca vai resolver. Você só resolve quando você realinha as vértebras da coluna vertebral, libertando as raízes nervosas da opressão e os músculos dessa contração permanente.
queria entender um pouquinho como que a osteopatia, ela se encaixa nessa maneira de enxergar o tratamento resolutivo. Sim. Normalmente os tratamentos, eles visam, assim, relaxar os músculos, aliviar a tensão causada por eles. E atualmente há muitos métodos de tração. Existe uma série de clínicas agora com equipamentos sofisticados para tração. Esses tratamentos, normalmente, eles causam uma descompressão, mas não causam a correção da posição da vértebra. Então, o que eu gostaria de deixar claro, que o único que resolve definitivamente é se ainda há a possibilidade de corrigir a posição da vértebra, é o que resolve definitivamente o problema. E a correção é feita através de técnicas manuais, normalmente, existem equipamentos que também ajudam nisso, através da osteopatia e da quiropraxia. São as duas técnicas que são resolutivas quando bem aplicadas. Essas técnicas, elas são bem precisas e elas exigem uma especialização, assim, um tanto quanto um investimento alto, não só de financeiro, mas de tempo também, que os profissionais parecem evitar um pouquinho. Não é evitar, é assim, é que hoje, no Brasil, a quiropraxia e a osteopatia não entraram como uma profissão, como é nos países de primeiro mundo. Entraram Ela acaba como sendo uma terapia. especialização da fisioterapia. Certo. E as escolas europeias e americanas que davam cursos aqui originalmente, davam cursos muito profundos e extensos, né? As escolas e os alunos egressos dessas escolas brasileiras estão dando cursos mais rápidos, né? Estão se formando muitos fisioterapeutas e alguns terapeutas que não são nem fisioterapeutas, que se denominam osteopatas ou quiropráticos, mas, na verdade, não tem a formação integral do profissional que deveria ter para essa técnica. Por que é tão interessante essa técnica da osteopatia e o que tem de tão especial na osteopatia e também na quiropraxia? Porque elas são as únicas que resolvem o problema da posição da vértebra, de devolver a vértebra à sua posição fisiológica. Quer dizer, vão na origem do problema e não no sintoma. Básica. Exatamente. Doutor, como é que é esse tratamento de colocar a coluna no lugar? A pessoa precisa ser não só preparada teoricamente, mas ela precisa ter um pouquinho de prática. Sim. Na verdade, a coluna não sai do lugar e nem as vértebras saem do lugar. Elas apenas sofrem alterações da posição. Certo. Isso requer realmente uma habilidade para diagnosticar, porque você precisa fazer o diagnóstico preciso. E é manual, é físico, a gente precisa Normalmente, sim. Existem testes e existe a palpação. Isso requer um treinamento. Certo. Normalmente, para você aprender a diagnosticar, demora pelo menos 2 anos para você, treinando muito. E para fazer as manobras com eficiência para corrigir as vértebras, eu sempre dizia para os meus estagiários e os meus alunos que depois de tratar 500 colunas, eles começariam a entender o processo para ficar bons. Uau, começariam, hein, gente? E um dos meus alunos, que foi um dos mais eficientes, eu falei uma coisa para ele que ele não me acreditou. Ele perguntou, quanto tempo eu vou demorar para ficar assim, como você? Eu disse, olha, daqui uns 10 anos, mais ou menos, você vai estar mais... Ele não acreditou, agora já faz 12 anos. E ele disse, olha, Rubem, você me falou uma coisa que eu não acreditei, mas é verdade mesmo. A gente demora muito tempo para adquirir uma habilidade profunda, especialmente para corrigir os problemas mais complexos. Agora, vamos falar um pouquinho, então, sobre como os tratamentos resolutivos podem resolver problemas como dores de cabeça, outros problemas com órgãos que a gente nunca relacionaria com a coluna, como dor de garganta, às vezes uma prisão de ventre. Como funciona isso? Isso é um assunto interessante, porque as pessoas geralmente não associam. Não? A maior parte das cefaleias, que são as dores de cabeça, e alguns tipos de enxaqueca, são causados por alterações de vértebras cervicais, especialmente a última vértebra cervical, que é essa que tem a apófise mais alta, que a gente sente aqui no final do pescoço. Uhum. Passa a mão aí na sua para ver se você está sentindo ela. Essa vértebra causa uma alteração da inervação da musculatura do pescoço.
isso causa uma pressão muito grande no crânio. Tanto que se você pressionar esses músculos, você vai sentir um reflexo na sua cabeça, exatamente na dor onde ela se manifesta. Se a gente corrigir a vértebra e relaxar esses músculos, desaparece o problema. Isso acontece com alguns tipos de cólicas menstruais, isso acontece com alguns casos de bronquite, isso acontece com casos de constipação intestinal, de distúrbios de motilidade intestinal, ou seja, porque o que promove o trânsito intestinal é a motilidade do intestino. Essa motilidade pode estar comprometida por uma inervação alterada dessa inervação, uma parte da inervação dos órgãos internos também vem da coluna. Queria saber o seguinte, tem muita gente que acha que só adulto sente dor na coluna. Criança também pode ter problema na coluna? Sim. Inclusive eu já atendi bebês recém-nascidos com fratura de costela, com deslocamento de vértebra e paralisia facial por causa do deslocamento da vértebra, com fratura de escápula por causa do parto. Se você assistir um parto, especialmente cesariano ou de fórceps, você vai ver que a coluna sofre terrivelmente. A maneira como o médico tira o nenê causa um trauma muito grande na coluna. E isso fica, alguns bebês choram muito e ninguém acha a causa. Muitas vezes são dores causadas por problemas de coluna. E as crianças também caem muito, se batem, e elas podem ter problema em qualquer fase. Tanto que existem quiropráticos especialistas em pediatria. Crianças. É interessante porque a gente sempre ouve, né, a famosa dor do crescimento. Ah, meu filho está com uma dor na perna, uma dor na perna, ninguém acha a causa. Esse tipo de dor de crescimento pode também estar relacionado a problemas na coluna? Sim, essa dor de crescimento, na verdade, é apenas um nome, né? Porque, na verdade, se a criança sente dor em um membro só um membro está crescendo, os outros não. Verdade. Então, na verdade, isso é uma dor por causa da inervação da musculatura que está alterada por uma alteraçãozinha na coluna, que ninguém prestou atenção. Se fosse dor de crescimento, a criança teria dor no corpo inteiro, porque todo o corpo está crescendo, todos os ossos estão crescendo. Um adolescente, então, teria que viver tomando analgésico. Olha, os problemas resolutivos realmente, os tratamentos resolutivos realmente são tratamentos que vão fazer diferença, porque a gente ouve muita promessa com relação à coluna. Mas, na verdade, muito analgésico está sendo usado ou o sintoma está sendo tratado no final, sem tratar a origem, sem tratar a base do problema. Dr. Rubem, eu quero agradecer novamente sua participação aqui com a gente. Eu sei que você tem mais coisa para falar, que eu estou vendo aqui no olhinho dele, tem muita coisa para falar. Nós vamos ter que convidar ele mais vezes aqui, eu acho que você também concorda com a gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Rubem, posso passar o seu e-mail. O Dr. Rubem atende Rubem com M, rubemevaléria@hotmail.com. rubemevaléria@hotmail.com. E aí você pode, quem sabe, conhecer um pouquinho mais do atendimento do Dr. Rubem e esclarecer algumas dúvidas. Por enquanto, obrigada. E ele volta amanhã com mais dicas aqui pra gente. Ok. Vamos para um rápido intervalo. Na volta temos aqui Saúde Brasil no Vida e Saúde. É daqui a pouquinho.